Olá, meninos do 9º ano. Nós vamos ver aqui a continuação do nosso estudo lá no nosso livro didático, certo? Nós vamos complementar, dar continuidade, vou tentar explicar e passar para vocês aqui um pouquinho, né, sobre os radicais. Então, nós vamos pegar o nosso livro, eu usei o mesmo exemplo que tem no livro. Então, a adição algébrica de radicais está na página 45. Então, nós temos aqui alguns exemplos, 5 exemplos. Nessa primeira aqui, ó, nós estamos somando e subtraindo radicais. Aqui também, aqui tá vendo? Somando radicais. Então, olha bem, assim como nós tínhamos 10x, eu só poderia somar ou subtrair se o outro termo também tivesse x. Aqui funciona do mesmo jeito, eu só posso somar ou subtrair se o radicando e o índice for o mesmo. No caso aqui, ó, tudo é raiz de 3. Então, eu vou conservar esse raiz de 3 e vou somar e subtrair só os números que antecedem o radical. Então, eu vou pegar aqui, ó, 10 mais 5, 15, mais 2, 17. 17 menos 11. 17 menos 11, 6. 6 o quê? Raiz de 3. Então, observe que eles são chamados de radicais semelhantes. Então, eu vou conservar o radical e o cálculo é feito só com esses números que antecedem o radical aqui, tá bom? Muito simples. Da mesma forma, nós vamos fazer aqui no exemplo 2. Só que no exemplo 2, nós temos dois tipos de radicando. Nós temos raiz de 5 e raiz de 7, que são radicais, né, diferentes. Então, raiz de 5, eu só posso somar ou subtrair com raiz de 5. Aqui eu posso fazer, ó, 6 menos 5, 1, raiz de 5. O 1 aqui antes, ele não precisa aparecer. Observe que eu só trabalhei com esses dois. Agora aqui é raiz de 7, aqui é raiz de 7, também é radical semelhante. Então aqui, ó, quem deve 2 e tem 3, tem 1. 1 o quê? Raiz de 7. O 1 aqui também não precisa aparecer. Então tá prontinho. Agora, quando a gente olha para o exemplo 3, nós temos raiz de 50 e temos também raiz de 18. Nesse caso, nós vamos fatorar, lembra? Fatorar os 50, como é par por 2, a metade de 50 é 25. 25 não é par, não pode ser por 2. O próximo número primo é 3, também não dá. O próximo número primo é 5. Todo número que termina em 5 é divisível por 5. 25 dividido por 5, 5. Dividido por 5, 1. Então, a forma fatorada de 50 é 2 vezes 5 ao quadrado. Então, ao invés de colocar 50, eu vou escrever 2 vezes 5 ao quadrado, que é 50 do mesmo jeito. Primeiro resolve a potência. 5 ao quadrado, 25, vezes 2, 50. Mas, agora é a vez do 18. 18 também é um número par. Nós vamos começar dividindo por 2. 18 dividido por 2, 9. 9 eu vou dividir por 3, que vai resultar em 3, que eu vou dividir por 3, que vai resultar em 1. Eu paro de fatorar só quando eu chego no 1. Então, aqui eu tenho 2 vezes 3 ao quadrado. Então, 2 vezes 3 ao quadrado é o mesmo que 18. Então, eu vou trocar o 18 pela sua forma fatorada. 2 vezes 3 ao quadrado. Nós já vimos em aulas anteriores que quando eu tenho o expoente igual ao índice, eu posso extrair esse número do radical. Lembrando que quando não aparece índice aqui, o índice é 2. Então, entre esses dois, quem vai sair do radical? Esse aqui. Lembrando que o sinal aqui é de vezes, se fosse de mais não poderia. Então, esse aqui, ó, vai sair do radical, porque ele tem expoente igual ao índice. Então, vai ficar assim, ó, 5 raiz de 2. O 2 não tem expoente igual ao índice, aqui é 1, então ele continua. O mesmo vai acontecer com o 3 aqui, ó. Ele tem expoente igual ao índice, então vai ficar 3 raiz de 2. Agora aqui eu tenho dois radicais semelhantes, então eu conservo o radical e vou trabalhar só com esse número aqui, ó, certo? Então 5 mais 3, 8.
A resposta do terceiro exemplo é 8 raiz de 2. O daqui vai ser feito da mesma forma. Vamos pegar o 12 e vamos fatorar. 12 fatorado por 2, 6 por 2, 3 por 3, 1. É 2 ao quadrado vezes 3. Mais, agora é o 75 fatorado. 75 não é par, não divide por 2. Ele divide por 3. Como que eu sei se o número é ou não é divisível por 3? Eu somo 7 com mais 5, 12. Como 12 é um número divisível por 5, esse número também. 3, 25 por 5. 5 por 5, 1. Então, a forma fatorada de 75 é essa aqui. 3 vezes 5 ao quadrado sobre 2 que multiplica. Lembrando que o radical aqui, ó, tem que cobrir todo o número. Agora eu vou fatorar 147. 147 é um número que dá para dividir por 3, porque ele não é par, não divide por 2. Como que eu sei se ele é divisível por 3? Somando, ó, 1 mais 4, 5, mais 7, 12. Na tabuada de 3 tem resultado 12. Eu vou pegar aqui, ó, 14 dividido por 3, 4. 4 vezes 3, 12. Sobrou 2, 27, 9. 49 eu vou dividir por 7. 7, 7, 1. Então, a forma fatorada de 147 é 3 vezes 7 ao quadrado. Agora, vamos observar aqui. Quem tem expoente igual ao índice? O 2. Então, o 2 sai do radical. E o 3 fica aqui ainda no radicando. Mas, quem é que vai sair? O 5. Quem é que vai ficar? O 3. Sobre 2 vezes. O 7 vai juntar com 2, mas eu tenho que colocar um vezes, senão vira 27. Então, vai ficar dessa forma. Agora, observe que aqui, no numerador, eu tenho raiz de 3, raiz de 3. São radicais semelhantes. Então, eu vou pegar 2 mais 5. 7 raiz de 3. 7 raiz de 3 sobre 2 vezes 7 raiz de 3. Ainda vou deixar aqui. Agora, olha aqui, ó. 7, 7. 7 dividido por 7, 1. Raiz de 3 dividido por raiz de 3, 1. Então, o meu resultado aqui, ó. Tá vendo que riscou tudo? Não pode ficar sem nada. Então, é 1. 1 sobre 2. Ou meio. Essa é a resposta do número 4. Observe que quando eu cortei aqui, na verdade eu não cortei, eu dividi. 7 raiz de 3 dividido por 7 raiz de 3 é 1. Divisão de números iguais. No último exemplo aqui, vai acontecer do mesmo jeito. Eu vou fatorar o 200, certo? Ou então, 200 eu sei que é 2 vezes 100. Pode ser assim também. Porque eu sei que o 100 tem raiz quadrada exata. Ah, mas eu não sei fazer desse jeito. Faz desse jeito, fatora. Vê quem tem expoente igual ao índice, sai do mesmo jeito. 500. 500 é 5 vezes 100. Mais 8 é 2 vezes 4. Menos 45 é 5 vezes 9. Eu tô querendo aqui, dentro de cada radical, um número para extrair, ó. 100 tem raiz exata, 4 tem raiz exata e 9 tem raiz exata. Então, vai ficar assim, ó. Esse tem raiz exata, sai do radical. Quem que é a raiz de 100? 10. 10 raiz de 2. Mais. Quem que é a raiz de 100? 10. Como o 5 não tem raiz, ele continua aqui dentro do radical. O 100 tem raiz, raiz quadrada exata. Mas quando ele sai 10. Mais. Quem desses dois tem raiz? O 4? Qual a raiz de 4? 2. O outro não tem, fica. Menos. Desses dois, quem tem raiz? O 9. Qual que é a raiz de 9? 3. Raiz de 5. Agora, nós vamos procurar aqui quais são os radicais semelhantes. Ó. Radical, raiz de 2 com raiz de 2. Certo? Então, nós vamos ter o seguinte resultado. 10 raiz de 2 mais 2 raiz de 2, 12 raiz de 2. 10 raiz de 5 menos 3 raiz de 5 mais
7 raiz de 5. Fica assim, para somar radicais. Então, lembrando, eu só posso somar e subtrair radicais se o radicando e o índice forem iguais. Agora, hein, galerinha, para treinar, vocês vão fazer as atividades da página 46, do número 1 ao número 6 e vão copiar, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. E para fechar essa semana, nós vamos revisar aí multiplicação e divisão de radicais com o mesmo índice, página 47. Nós vimos ainda há pouco que para somar e subtrair, o índice devia ser igual, mas o radicando também. Então, para somar e subtrair, o radicando também. Na multiplicação e divisão, a única condição que pede é que os radicais sejam iguais. Então, quando eu tenho aqui, ó, raiz de 2 vezes raiz de 7, vendo que está em radicais separados? Nós já vimos isso na aula, que é só colocar dentro de um único radical, 2 vezes 7. Observe que aqui é uma multiplicação, isso só pode ser feito na multiplicação e na divisão. Então, vai ficar raiz de 14. 2 vezes 7, 14. Eu só posso multiplicar, a única condição é que seja o mesmo índice. Aqui é índice 2, aqui é índice 2. Aqui é índice 3, índice 3. Então, eu posso colocar os dois dentro de um único radical, lembrando de conservar ali. Então, vai ficar 5 vezes 5, 25. Raiz de 25. Nesse exemplo aqui, eu vou usar a propriedade distributiva. Na propriedade distributiva, lembra o chuveirinho? Ó, esse multiplica esse de fora multiplica o outro também. Quando esse está multiplicando esse, eu tenho esse caso aqui de cima. Então, é raiz de 5 vezes 3 raiz de 2. Agora, presta atenção. Qual que é o número que está aqui fora, que não apareceu? Nem aqui no índice, não. Aqui no índice é 2. Aqui fora é o 1. Esse de fora multiplica esse de fora. Então, é 1 vezes 3, 3. De fora multiplica o de fora do radical. E o de dentro? Multiplica o de dentro. 5 vezes 2... 10. Agora aqui, ó, menos. Quem é o de fora daqui? 1. Quem é o de fora daqui? 1. Então, 1 vezes 1, 1 nem precisa aparecer. E o de dentro? Raiz de 5 vezes o de dentro, raiz de 5, raiz de 25. Eu preciso lembrar que esse aqui tem como extrair. Esse aqui não, nem fatorando não vai resolver. Vai ficar 3 raiz de 10 menos 5. E agora, eu posso somar esse 3 com esse 5, subtrair? Não, não posso. Por quê? Para somar e subtrair, tem que ter o mesmo radicando e o mesmo índice. Aqui não tem. Então, aqui nós vamos terminar o exercício dessa forma. Aqui eu tenho uma multiplicação com um binômio, que tem 2 termos, e aqui também. Então, eu vou pegar o primeiro e vou multiplicar ele por todos do outro, parênteses. Então, vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Agora, a raiz de 3 de novo, só que vezes menos 5 raiz de 2. O de fora, que é 5, eu multiplico com o de fora, que está aqui, que é 1. E o sinal é menos, né? 5 raiz de 6. Por que 6? Porque o de dentro aqui é 3 e o de dentro aqui é 2. Então, 3 vezes 2, 6. Agora é a vez desse aqui. Esse aqui vai multiplicar esse, ó. Quem que é o de fora? 2. E o de fora daqui, 1. 2 vezes 1, 2. E o sinal? O sinal é mais, porque aqui é mais e aqui não tem é mais. Então, vai ficar 2 raiz de 6 também, ó, porque 2 vezes 3 é 6. Agora, olha aqui. Esse aqui vai multiplicar esse. Presta atenção no sinal. Mais vezes menos. Sinais diferentes, menos. O de fora, ó lá, 2. E o de fora daqui? 5. 2 vezes 5. 10. De fora multiplica o de fora. E o de dentro multiplica com o de dentro, raiz de 4. Agora nós vamos ver quem tem raiz. Esse tem raiz. Então vai ficar o quê? Raiz de 9 é o quê? 3. Esses dois aqui, ó, são radicais semelhantes. Então eu vou trabalhar só com o número que está antes. Quem deve 5 e tem 2? Deve 3. E o radical? Só conserva. Menos 10 vezes a raiz quadrada de 4, 2. Então, continuando aqui, ó, esse ainda tem como fazer mais. Vai ficar assim, ó, 3
menos 3 raiz de 6, menos... Agora, eu vou multiplicar isso aqui, ó. 10 vezes 2, 20. Esse não tem radical, esse também não tem. Então, 3 menos 20, menos 17, menos 3 raiz de 6. E agora? Agora acabou. Porque aqui tem radical, aqui não tem, não pode somar. Do mesmo jeito que eu multipliquei, eu vou dividir, mesma coisa. Vou dividir quem? O número que está aqui dentro. Igual eu multipliquei, 2 vezes 7, 14. Eu vou fazer 40 dividido por 5. 40 dividido por 5 é 8, raiz de 8. Só que 8 é o mesmo que 2 ao cubo, não é isso? 8 é o mesmo que 2 ao cubo. Toda vez, nós já vimos isso, que o expoente for maior do que o índice, dá para tirar algum aqui desse radical. Por quê? 2 ao cubo é o mesmo que 2 ao quadrado vezes 2. Lembra? Multiplicação de mesma base. Repete a base, soma os expoentes. 2 mais 1, 3. Eu só separei. Para quê? Porque agora, esse aqui, ó, tem expoente igual ao índice. Então, ele vai sair do radical. Quando ele sai sem o expoente. Dividido por 2, que na verdade eu dividi esse 2 pelo 2 que está aqui. Então, esse aí é o resultado mais simples. Outra divisão. Lembra? Qual que é a condição para dividir? A única condição é que os índices sejam iguais. E aqui no caso é raiz cúbica, raiz cúbica. E agora, divide os radicando. Conserva o raiz cúbica e faz 96 dividido por 2, 48. Vamos fatorar o 48 para ver se dá para ficar na forma mais simples. É par, divide por 2, metade de 48, 24. Metade de 24, 12. E a metade de 12? 6. A metade de 6, 3. 3 é ímpar. Eu vou dividir por 3, 1. Então, a forma fatorada, observe que aqui é raiz cúbica. Então, eu vou fazer aqui, ó, de 3 em 3, ó. Certo? Então, vai ficar assim, ó, 2 ao cubo vezes 2 vezes 3. Então, eu vou trocar esse 48 pela sua forma fatorada. 2 ao cubo vezes 2 vezes 3. Aqui é um 3, tá vendo? Não posso deixar assim não, senão passou de 3 para 2, que é 3. Quem tem expoente igual a índice? Esse aqui, ó. Então, ele sai do radical. Quando ele sai, eu dividi 3 por 3, 1, fica só 2 raiz cúbica de 6. Olha esses dois aqui, ó. 2 vezes 3, 6. Fechou o exercício aí. E agora, para fixar o conteúdo, nós temos atividades na página 48, do número 1 ao 9. Nós vamos copiar aí as atividades, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima aula. Beijinho!